A penúltima vertente da revisão da literatura foi a otimização univariada, né? A otimização em que você está visando apenas uma resposta. Bom, 60% dos artigos consultados, né, eles são a respeito de otimização do corte a laser, né? E a otimização clássica, digamos assim, seria uma otimização em que você tem por objetivo, né, otimizar apenas uma resposta por vez, né? Então, a utilização, o método de Taguchi do design robusto é muito utilizado, né? Tem uma aplicação bem interessante, é realmente fácil até, né? Graças aos softwares que existem hoje em dia. Mas é uma técnica que se baseia em métricas mensuráveis, como uma razão sinal por ruído, e também a própria variância, né? E o objetivo dele é combinar os parâmetros, né, visando melhorar a qualidade, visando melhorar a qualidade da resposta que se persegue, né? Então, uma resposta apenas, né? É sempre uma otimização univariada, uma otimização de um único objetivo. Essa técnica ela lida com fatores de ruído, né, que são os fatores não controláveis. Ela não vai eliminar os fatores de ruído, né, mas o que ela quer é tornar o seu processo robusto, né, no sentido de que ele vai se tornar menos sensível à presença do ruído. Então, minimizar o impacto dos fatores de ruído na resposta. Bom, os autores aqui citados, né, então eles estão otimizando uma resposta e estão variando, né? Quais são as variáveis de entrada? Seriam os fatores, né? Posso dizer que nenhum dos autores que eu consultei tratou com mais do que 4 fatores durante a otimização, e eu me proponho a otimizar as respostas considerando 6 fatores, né? 6 variáveis de entrada, digamos assim, que são os parâmetros de corte a laser. Então, os parâmetros de corte a laser que eu vou otimizar, que eu vou utilizar como fatores, são a velocidade de corte, né? A altura do bocal, ou seja, a distância entre a chapa e o bocal que faz que sopra o gás, né, que libera o gás. O tipo e a pureza do gás de assistência não é um fator, né? Como foi mencionado, a escolha foi pelo oxigênio, então ele passou a ser um parâmetro fixo. Porém, a sua pressão, sim, a pressão é um fator, né? Então, 3 fatores. O quarto fator é a potência do laser. A frequência do laser não é um fator na minha pesquisa, já que ela foi determinada com um parâmetro fixo de 5.000 Hz. A posição focal, sim, é um fator, é o quinto fator, então é a posição que a lente focaliza em relação à face superior da chapa. Eu considero 0 como sobre a face superior, valores negativos no interior da espessura da chapa, valores positivos se o foco estiver acima da chapa mesmo. E o tipo de bocal e diâmetro de bocal, né? Então esses aqui são fatores categóricos, esse aqui também, né? Esses outros seriam fatores ditos contínuos, né? Todos eles foram avaliados em 3 níveis. Bom, então, né, como foi dito, o método Taguchi, ele consegue otimizar uma resposta por vez, né? Porém, veja, o meu caso, eu busco qualidade de corte, né? E essa qualidade ela não é definida por apenas uma métrica. No caso da minha pesquisa, ela é definida por diminuição da rugosidade, diminuição da presença de rebarba e diminuição da penetração de ZTA. Então são 3 métricas, né, que elas podem ser muitas vezes conflitantes, né, quanto aos seus níveis otimizados e ideais de um parâmetro ou de outro. Então é necessário equilibrar essas métricas conflitantes, né, visando a qualidade de corte. Para isso existem diversas técnicas, né, baseadas, por exemplo, em Pareto, né, aqui eu cito algumas aqui, ó, RDMR, Robust Decision Making Rules, otimização por enxame de partículas, outras técnicas que utilizam machine learning, como redes neurais, outros algoritmos diversos, né?
Porém, assim, das que eu consultei e o que eu achei que tem uma aplicação que é possível visualizar, né, que forma que o método é, balan, balanceia, né, equilibra as métricas, né, o GRA. GRA, a sigla para Gray Relational Analysis, então, análise de relação cinza, né, uma tradução livre. Ele é combinado com o método Taguchi, né, eu vou explicar em breve como se aplica, né, mas foi o método de otimização multi-objetivo selecionado. Bom, agora a respeito da metodologia, né? Os corpos de prova eles foram feitos, então, o material, novamente, é o aço DP600 em chapas entregues galvanizadas e na espessura de 1,5 mm, né? Essas chapas elas foram cortadas, então, em 81 corpos de prova nas dimensões retangulares, né, 30 por 10 milímetros. E depois, essa área de 30 por 10 foi dividida, um terço, né, 10 por 10, foi embutida em baquelite para realização da metalografia. E 10 por 10 e os 20 por 10 restantes foi medido ali a rugosidade e a presença de rebarba. As referências, né, para esse modelo foram retiradas do arquivo de Bush Corral 2021. Então, a primeira das respostas medidas, a rugosidade superficial média, RA, utilizando para isso um medidor linear Taylor-Hobson, com percurso de medição de 12,5 milímetros, em cutoff de 2,5 milímetros, né? Em seguida eu mostro imagem das bordas, né? Mas eu gostaria já de explicar que no corte laser, o padrão de estrias entre a parte superior, né, quando está sendo realizada, a parte superior da borda até a sua parte inferior, há uma grande variação no padrão da estria. E variando o padrão de estria, vai variar a rugosidade, né? Então houve um cuidado de se medir sempre essa rugosidade ao meio da espessura da chapa, né? Ou seja, 75,75 milímetros de cada extremo. Para isso, então, foi utilizado esse dispositivo, né? Que o professor Claudimir José Rebeca e o professor Dalberto Dias da Costa desenvolveram, né? Em que é possível posicionar o ponteiro do rugosímetro ali, a ponta do rugosímetro, né? Mexer em 3 graus de liberdade, né? Então, posicionar de forma fixa a amostra e que a sua leitura, né, possa ser efetuada ali em uma linha reta, sempre ao meio da espessura. Foi utilizada também uma lupa eletrônica, né, para poder visualizar, né, a posição, porque de forma geral essa medição ela gera muita dificuldade na reprodutibilidade. As referências são de Vora e outros 2021. Então aqui só mostrando as figuras, enquanto algumas bordas talvez elas tenham uma maior regularidade, né, da estria entre a região superior e inferior, a maioria delas elas têm uma grande variação então do padrão da estria entre a parte inferior em relação à superior. Então por isso houve esse cuidado, né, de se medir no meio da espessura, né, que, desde o início até o final da região de medição. Aqui já está tendo rebarba, na verdade, né? Então, foi utilizado o microscópio óptico estereoscópico para fazer imagens com ampliação de 45 vezes dessa borda, no qual estou medindo rebarba, né? Rebarba, né, que fique bem entendido, no corte a laser, refere-se a um metal que fundiu, só que não foi ejetado, né? Ele acabou ressolidificando, aderido à borda. Né? Enquanto em alguns casos, assim, essa região de rebarba, né, a área de rebarba é bem simples, né, de se apontar, né, em alguns outros casos é bem difícil, na verdade, você verificar o que seria rebarba, né, o que é então, assim, para os fins da minha pesquisa, toda e qualquer irregularidade sobre a borda, assim, toda irregularidade que pudesse configurar um concentrador de tensão, né, tanto o metal que ressolidificou, quanto
possivelmente alguns resíduos de óxidos, ou mesmo uma estria muito irregular, né? É considerado rebarba, né? Então, mesmo em idioma inglês, não há um ponto pacífico assim, do termo a utilizar para isso, mas seria essas irregularidades sobre a superfície. As referências são Marit e outros, 2015, e Patidari Rana, 2018. A terceira medida, né, a penetração de rebarba. Então, nos corpos de prova que foram embutidos em baquelite, foi preparado, foi feito ataque com nital 5% durante 10 segundos. O professor Sérgio Henk me ajudou. E veja que, talvez por uma característica de ser um metal, uma matriz ferrítica, né, e martensita dispersa, então aonde houve transformação metalúrgica devido a ZTA, né, ficou bem claro, né, bem visível assim, aonde está a região que sofreu transformação metalúrgica, né. Gostaria de chamar a atenção aqui, né, que aqui seria a região superior da chapa, né, então a região superior da borda, a região inferior da borda. Em todos os casos, sem exceção, né, a penetração da ZTA é maior, consideravelmente maior, na região inferior da borda. Eu vou discutir isso na defesa, mas gostaria apenas de chamar a atenção para esse fato. Foi utilizado também o software ImageJ, né, para calcular essas áreas ali. As referências são de Sibali e outros, Shrivastava Vipandey, Patidari Rana e Thomas em seus artigos 2013 e 2016. Bom, então, é só para quantificar o quanto que essa transformação metalúrgica na ZTA alterou as propriedades mecânicas, né? Foram feitos ensaios de microdureza Vickers, né? Em duas regiões, né? Então, numa linha aqui a meio milímetro da borda superior, ou seja, na metade superior do corte, né? Foram feitas essas indentações, elas foram feitas em todas as 81 amostras, e também numa linha a 2/3 da espessura, né? Mais próxima à região inferior da chapa. Isso então gerou essa nuvem de pontos aqui, né? Então, em azul, aqui seria o perfil de microdureza, né? A partir da borda, né, em direção ao metal base, né? Que está aqui na abscissa, a distância da borda. Então veja que quanto mais próximo a borda e mais inferior, na região mais inferior da chapa, a microdureza, né, foi muito superior. Para esse material, espera-se algo em torno de 200, né, HV no metal base, que, porém, na região aqui mais próxima à borda, essa dureza dobrou, né? Então, os valores aqui eles chegam a ser superiores a 1.200 megapascal, né? Convertendo naquela forma de conversão aproximada, né? Mais de 400 HV dá mais de 1.200 megapascal de limite de tensão, limite de resistência. Então existe um endurecimento, né? E com isso espera-se uma fragilização, né? Por isso que se deseja minimizar a penetração da ZTA. Bom, a otimização, né? Então, como eu mencionei já, os fatores, né, de otimização são 6: potência, velocidade, a pressão do oxigênio, a distância do focal, né? Então a posição que o foco está em relação à chapa, tipo e diâmetro de bocal e a posição do bocal, né? O afastamento deste em relação à chapa quando é feito o corte. Então são 6 fatores, todos eles, cada um deles em 3 níveis, né? A escolha pelos níveis antecedeu a pesquisa, né? Foram feitos experimentos prévios. E então as respostas, né, são 3. Quero diminuir a rugosidade, diminuir a área percentual de rebarba sobre a borda e diminuir a penetração de ZTA. Foi utilizado o software Minitab, né, que sugeriu um arranjo ortogonal de 27 experimentos, né, para Taguchi, que foram repetidos, né, 3 vezes cada um, então, portanto, 81 medições.
E foi feito primeiro a otimização individual, né, porque